fiz uma live sobre direito esportivo, né? Falei sobre a Lei 9.615, que é a Lei Pelé, falei sobre a Lei 10.671 de 2003, que é o Estatuto do Torcedor, e o artigo 217 da Constituição Federal, que é o direito social ao desporto, não é verdade? Então, temos várias leis já, e os direitos vão surgindo, vão surgindo. Então, mas tudo isso está onde? Está exatamente na atribuição ou nas atribuições da administração pública objetiva. Então, veja que tudo isso passa pelo direito administrativo, né? Mesmo a pessoa que cometa uma infração, esse ato que caracteriza uma infração, ele poderá vir a ser administrativo, assim como ele poderá vir a ser, né? Vir a ser uma infração civil, poderá também ser uma infração criminal, também será uma infração civil, né? Porque quando alguém comete um ato ilícito, esse ato ilícito, ele pode redundar nas 3 esferas ao mesmo tempo. Então, eu poderei ter que agir na área administrativa, poderei ter que agir na área civil e poderei ter que agir na área criminal com o mesmo fato. O mesmo fato gera tudo isso, né? Ontem eu estava olhando também um processo aí sobre a questão do crime contra a honra, né? A calúnia, exatamente em função dessa liberdade de manifestação de pensamento previsto lá no artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal, onde somente é vedado o anonimato, né, como prevê a primeira emenda dos Estados Unidos, né, a Constituição dos Estados Unidos, na primeira emenda, já traz essa questão da livre manifestação de pensamento. Só que há no Brasil uma certa confusão em relação ao que é a liberdade de pensamento e a liberdade de manifestação de pensamento. Pensar, todos nós podemos pensar o que nós quisermos, a hora que quisermos e como bem entendermos. Porém, manifestar esse pensamento, aí já tem limite, né? Já é limitado exatamente pelo poder de polícia. Como é que ocorre essa limitação do poder de polícia? Eu não posso falar coisas que atinjam a honra das outras pessoas. Então, quando eu falo acuso alguém de um crime sem que a pessoa tenha feito o crime, eu estarei cometendo o crime de calúnia, lá do artigo 138 do Código Penal. Quando eu estou fazendo uma fofoca, né, a fofoca que é tão normal no nosso dia, vem desde o tempo do descobrimento do Brasil, já veio lá de Portugal esse costume, talvez seja o país que mais faça fofoca no mundo, é o Brasil, não é verdade? E para variar, e aí nós temos lá no artigo 139 do Código Penal, nós temos a difamação, né, que é a fofoca. E temos também a injúria lá do artigo 140 do Código Penal, quando eu chamo alguém de negão ou coisa assim, então é injúria. Então, quando praticados esses crimes, eu tenho aí, logicamente, a infração cível, né, que será aprovada, será a infração criminal, melhor dizendo, que será, então, levada aí para as varas dos tribunais criminais, realizados aí os devidos processos legais do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, e aquela condenação lá do artigo 381 do Código de Processo Penal. Mas também a implicação no cível, né? Então, será apurada aí nos termos do artigo 953 da Lei 10.406 de 2002. Os senhores já tiveram a oportunidade de ler esse artigo 956, aliás, 953 da Lei 10.406 de 2002, que é o Código Civil, na verdade, traz lá que quem pratica calúnia, difamação, injúria e gerar danos a alguém, terá que indenizar, né? Então, o juiz vai condenar a uma indenização por quantia certa, que é tirar o dinheiro do bolso, como prevê o artigo 824 da Lei 13.105 de 2015, né? E poderá ter implicação administrativa também, dependendo do local, né? Digamos, seja um agente público aí que cause aí o crime de calúnia, que pratique o crime de calúnia, né? Caberá, então, um processo administrativo com base no que prevê a Lei 9.784 de 99, Lei 9.784 de 99,
como nós vamos estudar aí na próxima aula, ou talvez até já comecemos hoje a estudar essa lei 9.784 de 99, que é a lei do processo administrativo, a lei do processo administrativo, e aí poderá redundar até numa sanção a um agente público que cometa esse tipo de ato ilícito, que poderá ser uma demissão, poderá ser uma suspensão, dependendo aí, logicamente, da administração pública ou da esfera da administração pública que esse agente público esteja lotado, né, esteja trabalhando, logicamente que, se for federal, aquelas previsões que estão lá na Lei 8.112 de 90, se for um agente público estadual, aqui do estado do Acre, será a Lei Complementar número 39 de 93, e se for um agente público municipal, temos aí a Lei 1.794 de 2009. Então, eu sugiro aos senhores que façam uma pesquisa, um comparativo entre a Lei 8.112 de 90, a Lei Complementar número 39 de 93 e a Lei 1.794 de 2009, que é a lei que traz aí as sanções resultantes do processo administrativo na área aí dos agentes administrativos. Então, vejo que nós temos que ter esse entendimento para que possamos entender. Eu tenho que entender que a administração pública subjetiva ela é composta pelos entes federativos, né? E os entes federativos vão criar os órgãos públicos pela descentralização administrativa e vão criar as entidades públicas pela descentralização. Veja que nós temos aí, no primeiro momento, na administração pública direta, a relação entre os entes federativos e os órgãos públicos, órgãos esses que não têm personalidade jurídica, pela desconcentração administrativa, haverá desconcentração administrativa e também poderá criar lá na administração pública indireta as entidades públicas, né? As entidades públicas que podem ser de direito público ou direito privado. Isso tem que estar bem firme, tem que estar bem firmado no conhecimento, né, para que tenhamos condições de progredir. Então, nós temos aí as entidades públicas, as entidades públicas de natureza pública ou natureza privada, e temos os agentes públicos, né? Então, aí que vem a grande parte dos nossos estudos estão exatamente nos agentes públicos. E agentes públicos, nós temos várias formas de agentes públicos. A primeira definição é o que é agente público. Quem é que é agente público? Quem é que é considerado um agente público? Na verdade, nós temos lá que agente público, como prevê o artigo 2º da Lei 8.429 de 92, prevê também o artigo 2º, parágrafo único, da Lei 13.869 de 19, que é a Lei do Crime de Abuso de Autoridade, prevê que agente público é aquele que está vinculado aí à administração pública, ocupando um cargo, ocupando uma função, ou ocupando um emprego público, se for o caso, logicamente, falando-se em emprego público, se for uma entidade pública de direito privado, aquelas que são reguladas pela Lei 13.303 de 2016. Então, nós temos aí as empresas públicas e as sociedades de economia mista, empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, esse organograma nós temos que ter na cabeça, né? Temos que ter na cabeça esse organograma do que é administração pública direta, o que é administração pública objetiva, o que é administração pública indireta, o que é administração pública subjetiva, né? Isso é importante que nós tenhamos na cabeça, até para definirmos qual é o momento da desconcentração administrativa e qual é o momento da descentralização administrativa. E assim é que trabalha, porque, na verdade, a administração pública, ela se assemelha a uma empresa, né? Ela tem lá os critérios hierárquicos, os critérios da hierarquia, e isso deve ser observado. E quando estudamos aí os agentes públicos, né, sejam aí os agentes públicos administrativos, agentes públicos credenciados, agentes públicos delegados, agentes públicos honoríficos, né?